Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O vídeo sobre hoje é sobre o Campeonato Paulista, pois neste final de semana vamos ter as semifinais do Paulistão envolvendo os quatro grandes pela primeira vez desde 2019, os quatro chegando juntos às semifinais. No domingo temos o Corinthians enfrentando o Santos na Neoquímica Arena às 6h30 e na segunda-feira às 9h35 o Palmeiras recebendo São Paulo no Allianz Parque. Então já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá começar analisando essas semifinais pelo primeiro jogo, né? No Corinthians contra o Santos. Esperei o Corinthians pós-Libertadores, né? Pós-jogo de ida contra o Barcelona para fazer essa análise. E foi um vexame, mais um protagonizado pelo Corinthians em competições continentais, mais um nos últimos anos, e que muda bastante como se encara essa partida. Pois de um lado você tem o Santos que chega fisicamente descansado, não teve jogo no meio de semana, não teve viagem, então o time que pôde se preparar exclusivamente para essa partida, e um Santos que chega muito mais animado, um Santos que balou, né, até o final, sequência de vitórias para se classificar, que eliminou o Red Bull Bragantino com certa autoridade, chega até a ter mais dificuldades do que teve, um Santos que defensivamente está melhorando, está se equilibrando. Vale citar a entrada do Gil no time titular, dando mais segurança à zaga. O JP Chamum se firmando na lateral direita também, isso é importante. Então o Santos, do ponto de vista defensivo, que foi o grande problema da primeira metade do campeonato, é um Santos que vem evoluindo. Ainda não é exatamente aquele exemplo de segurança, nenhum dos dois é, mas é um time que vem em evolução nesse sentido e ofensivamente tem qualidade, né? Especialmente aquele trio atrás do Tiquinho Soares. Estou falando de Guilherme, que é o craque do campeonato até aqui, artilheiro com 10 gols, um artilheiro com sobras. Neymar e Soteldo, o menino, o Gabriel Monteiro, vai se firmando como uma opção de meio de campo também, segundo volante. Então é um Santos que vem cada vez mais pegando corpo e pegando confiança e que chega nesse mata-mata muito mais animado que, por exemplo, o jogo da primeira fase que deu o Corinthians. Então é um Neymar que vem pegando mais ritmo de jogo, isso é muito importante, e cara, ele com ritmo de jogo, aguentando jogar mais minutos em alto nível, pode fazer toda a diferença. E vale citar a bola parada, né? A bola parada do Santos vem sendo muito importante, especialmente com o Neymar, seja escanteio, gol olímpico, seja com cobrança de faltas, e o Corinthians que já teve problema com bola aérea, né, nesse Paulista. Então esse é um ponto que pode ser positivo para o Santos, né? Explorar essas deficiências do Corinthians. Contra um Corinthians que chega muito pressionado, chega já com crise para esse confronto. Isso, o Corinthians fez a melhor campanha da primeira fase, passou pelo Mirassol com mais facilidade até do que esperava, e era em tese para chegar em alta para esse mata-mata, mas o que aconteceu na pré-Libertadores, as partidas vergonhosas contra a Universidade Central da Venezuela, mas principalmente o vexame em Guayaquil, 3-0, completo desastre, mudam completamente a vibe para essa decisão. Então o Santos tem pela frente uma grande oportunidade de chegar à final, pois pega um Corinthians fragilizado do ponto de vista anímico, depois de tomar uma sapecada daquelas fora de casa, um Corinthians muito pressionado, e um time que já mostrou que quando pressionado pode espirrar o taco, que não lida tão bem assim, e um Corinthians fisicamente mais gastado por ter feito uma viagem lá para o Equador e voltar, e um Corinthians que fisicamente também não está, né, que está mostrando também um time muito pronto. Então o Santos tem que ter uma grande chance de vencer esse jogo, e um Corinthians que tem que ver qual vai ser a escalação, qual vai ser a ideia de jogo, se veremos 3 zagueiros, se veremos novamente o Losango no meio campo, as opções de zaga, pois é um Corinthians que vem se mostrando muito frágil defensivamente. A família Dias não consegue ter uma solução para diminuir essa fragilidade, não consegue como solucionar isso, porque quando joga com o Losango a gente vê um time com a linha de defesa muito exposta. Optou pelos 3 zagueiros contra o Barcelona e Guayaquil, conseguiu proteger melhor a área de fato, porém a entrada da área ficou muito exposta, com o meio campo muito frágil, até porque o trio da frente também, se pedisse, parece que ia pedir muito para eles voltarem para marcar, né? Então o Corinthians, que nesse começo de temporada não lembra o time do final do ano passado, aquele time que tinha um pé de pressão muito bom, aquele time que mesmo no Lozano conseguia preencher bem o espaço, pressionava bastante o adversário, isso era muito importante, e uma equipe que conseguia jogar numa intensidade, num ritmo muito mais alto. É um Corinthians que está o Paulistão inteiro jogando numa intensidade mais baixa, e agora que se pede que sobe o ritmo, não está conseguindo subir o ritmo, né? Se acostumou a jogar num ritmo mais baixo.
e os últimos jogos, essa sequência de partidas, vem pedindo um ritmo mais alto do time e não vem entregando. Além disso, você tem um Rodrigo Carro que ainda não entrou na temporada, está buscando ritmo. Memphis e Yuri Alberto variando entre bons e maus jogos, apesar de que eu acho que nenhum dos dois seja o problema de fato do time. Um Breno Bidon que ainda também, assim como o Garro, ainda não está na melhor fase, até porque não fez pré-temporada com o time. Então o Corinthians tem a zaga, então é um desastre completo. Mateuzinho, tecnicamente, não vem fazendo um bom começo de ano. A lateral esquerda, o Bidu, se for titular, ofensivamente consegue entregar, mas defensivamente é um problema. Então um Corinthians que chega cheio de problemas, cheio de dúvidas e muito pressionado. E a família Dias também muito pressionada. Perder para o Santos aqui pode praticamente botar fim ao trabalho do Ramon Dias no comando do Corinthians, a não ser que tenha uma reviravolta magnífica na pré-Libertadores. Mas é um Corinthians muito pressionado, que vai contar muito com esse apoio do torcedor, com tentar dar Neoquímica Arena no seu caldeirão para empurrar esse time dentro de campo. É um Corinthians que tem qualidade técnica, que já mostrou até no confronto do Santos capacidade sim de bater de frente, de criar, mas é um Santos que chega mais preparado, chega menos inseguro na defesa e com melhor capacidade, né, de enfrentar esse Corinthians. Do lado do Corinthians, Martínez tem que jogar. Esse time sem volantes, já não tem o Ranieri, se não tiver o Martínez, fica com o meio que já é frágil, ainda mais frágil. Contra o Santos que vai ter o Neymar, e vamos ver como o Corinthians vai cuidar desse setor meio campo. Qual vai ser a opção dos Dias, da família Dias, e como vai ser essa marcação no Neymar, e também no Guilherme. E qual vai ser a opção na zaga, porque a zaga é um problema muito grande. Se tiver o André Ramalho em campo, eu já diria que o Santos vai ficar mais próximo ainda da classificação. Sem o André Ramalho, talvez o Corinthians tenha um pouco mais de chance. Mas aí no jogo de ida, na primeira fase, foi um Santos que começou muito bem. Um Corinthians que conseguiu reagir durante o jogo e conseguiu ter ele no controle e fazer o necessário para vencer. E no final do jogo, um Santos que conseguiu reagir e que por pouco não empatou. Então, é um jogo equilibrado. Eu vejo cenários positivos para ambos vencerem. Eu acho que o Santos chega com mais chances nessa partida do que ele imaginava lá atrás, e um Corinthians que se imaginava que chegaria com mais favoritismo e que chega completamente pressionado para dar mais resposta no seu torcedor. Enquanto que na outra semifinal temos o Palmeiras recebendo São Paulo, um Palmeiras que reagiu nessa etapa final para conseguir a classificação e também conseguir a vaga na semifinal. É genial? Não, mas é um time muito competitivo, é um time que sabe vencer jogos, que sabe se manter vivo dentro de competições, tem uma mentalidade já vencedora e é muito difícil derrotar o Palmeiras. Realmente muito difícil. Mesmo que eles não joguem o seu melhor futebol da vida, mesmo que várias vezes você fique a impressão que é um time que não joga tanto assim, ainda assim é muito difícil de ser derrotado. E defensivamente, para mim, é um time que está melhor do que terminou o ano passado. O ano passado terminou muito mal do ponto de vista defensivo. Acho que esse começo de ano é o Palmeiras um pouco melhor nisso. E isso também está sendo muito importante para o time se manter vivo no Paulista. Contra um São Paulo que vem crescendo, né? O trabalho do Beldia passou por um momento muito ruim. O time coletivamente não vinha andando, especialmente por ser defensivo, mas pegar os últimos jogos, sofreu menos defensivamente, está um pouco mais equilibrado. E é aquilo, né? Se o São Paulo conseguir ter um pouco mais de equilíbrio defensivo, a qualidade que tem no ataque, é um time muito mais perigoso, muito mais competitivo. Vamos ver qual vai ser a abordagem, pensando no lado de São Paulo, para esse jogo. Porque no choque da primeira fase, foi um São Paulo que jogou para não perder. Vem com uma abordagem mais linha de 3, uma abordagem bem mais defensiva, assim, do Lucas e Oscar. E o São Paulo que entrou em campo para não perder e conseguiu isso. Conseguiu limitar o jogo do Palmeiras, conseguiu fazer com que o Palmeiras não conseguisse criar, mas também não conseguiu contra-atacar. Então eu fico em dúvida se o Zubeldia vai olhar para o que aconteceu na primeira fase e buscar repetir aquilo, de fim com o time mais reforçado defensivamente, com mais força de marcação e também postura, um time jogando mais retraído, dando a bola mais Palmeiras, ou se vai se empolgar com os últimos jogos e querer ver um São Paulo mais de peito aberto para a Aliança, que com o quarteto jogando junto, um São Paulo que busque bater mais de frente com o Palmeiras, tá com a bola nos pés, porque tem qualidade para isso, mas esse é o cenário que o Palmeiras mais gosta. O Palmeiras do Abel Ferreira vamos pegar os últimos anos, é um time que se sente muito confortável quando pega um adversário que tenta atacar ele, que dá espaço, que dá campo, porque é um Palmeiras muito que baseado na individualidade, que depende muito especialmente do Estevão, e quando o adversário não consegue parar o Estevão, ele acaba com o jogo, e a gente viu o que ele fez contra o São Bernardo e outras equipes brasileiras. E um Palmeiras que quando a individualidade não está em dia, quando não consegue desbloquear a defesa do adversário na partida de suas jogadas, um Palmeiras que sofre demais, um Palmeiras que
se limita muito a cruzamentos, que busca muito a bola aérea, e o Palmeiras que, né, como por exemplo o adversário consegue limitar o Estevão, que foi o que aconteceu no primeiro choque aí, um Palmeiras que tem muita dificuldade para criar. Então, eu acho que esse jogo passa muito para saber qual vai ser a estratégia do São Paulo, qual vai ser a postura dos dois dias. Se vai buscar repetir o que deu certo defensivamente na primeira fase, um time muito mais focado em se defender bem, e aí você tirando pelo menos um do quarteto, e com mais qualidade ofensiva, né? Porque com os caras e o Lucas foram banco, não acho que eles vão ser banco nesse jogo. Ou se virando o São Paulo tentando encarar, bater mais de frente com o Palmeiras. Acho que se o São Paulo quiser ir para trocação, esse é o cenário que o Palmeiras vai se sentir mais confortável, podendo ter espaço para contra-atacar, podendo ter espaço para jogar, Estevão tendo mais liberdade para jogar. Eu acho que esse é o cenário que o Palmeiras mais deseja. Se o Abel pudesse escolher, ele gostaria de o São Paulo vindo com quarteto, vindo com tudo para cima também, para que esse jogo se caminhe para essa trocação, que é o cenário que o Palmeiras mais gosta. Pensando do lado do Palmeiras, acho que o cenário mais desconfortável seria repetir aquele jogo de ida no São Paulo, que vem muito mais fechado, que consiga fazer dobras no Estevão e fazer com que ele não consiga desequilibrar o jogo tanto assim, e no Palmeiras que tem que recorrer bastante aos cruzamentos, contra um São Paulo que vai ter mais qualidade ofensiva, com maior capacidade de contra-atacar. Então, um jogo bastante tático. Eu acho que a escalação inicial já vai dar um toque do que vai ser a partida. Mas são dois clássicos bastante equilibrados. Eu acho que todos os times aqui têm cenários positivos e cenários reais de vencer o jogo. Não tem nenhum desses dois jogos que você tem um favoritismo tão grande assim para um dos lados. Naturalmente, Corinthians e Palmeiras têm vontade de jogar em casa. A gente sabe que nos clássicos São Paulo isso é algo importante, até para ser torcida única. Mas de um lado, um Corinthians que chega fragilizado devido aos maus resultados na Libertadores, contra o Santos que vem mais descansado. E do outro, um São Paulo que tem um histórico de levar a melhor contra o Abel Ferreira. Né? O São Paulo tem 4-2 em mata-mata contra o Abel Ferreira, nessa era Palmeiras. Então, promete de bastante emoção. Agora deixe nos comentários o seu palpite para esses jogos e a sua torcida também para ir para quem vai para a final. E não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal e dar aquela força jogando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.